Vai, opa, Terceirão, bom dia, valeu, olha aí, a turma toda com a gente aí. Olha, hoje nós temos uma aula muito especial, porque nós apresentamos para vocês os grandes romancistas regionalistas de 30. Mas é bom lembrar que tem também um grupo de autores romancistas de 30 que não são desse bloco do regionalismo. São autores da ficção urbana e psicológica, né? Cuidado com essa palavra psicológica. A palavra que começa com PS não pode ser pronunciada pi. Então, muita gente chama psicológico. Não, vai arranhar o ouvido. É psi. Basta lembrar daquela música, né? Todo mundo deu psiu, olha, psicológico, valeu. 1º de setembro, bom demais, hein? Primeiro, né? Você não vai dizer 1 de setembro, você diz 2, a partir do 2 sim, mas no 1 não, hein? Olha, mas tem gente que para se alfabetizar é um problema, hein? Precisamos tomar cuidado. Primeiro, e a partir de amanhã, 2, aí pega legal, né? Muito bom. Pois vamos lá, Terceirão, cuidado, que aqui é Enem, né? Pertinho, faltam 2 meses aí para o Enem, né? Lembrando a vocês, né, esse contexto da ficção de 30, né? Que é a segunda fase, olha aí, do modernismo, prosa. O primeiro bloco foi dos regionalistas, né, que pegou do Graciliano Ramos até o Lins do Rego, né? Mas tem também autores urbanos, né? Isso aí, que traz também essa ficção de tensão social e política. Só que no urbano, né? Por gentileza, preste atenção, urbano. Os regionalistas nós já apresentamos para vocês, né? Que é esse da seca, cana-de-açúcar, cacau, né? Aí sim, mas agora não, é bom lembrar que tem grandes escritores, né, que escreveram nos centros urbanos, né? O cotidiano de pessoas simples e tal, né? Que é uma literatura muito rica. E constantemente ela está nos concursos. Só que são autores que não são tão conhecidos, né? Tem um ou outro, né? Vamos ver isso aí. Então está aqui apresentado para vocês, né? Então o romance moderno, né, tem relações muito fortes, né, com a questão social, né? Isso. Então, esse romance moderno está nessa linha da tensão, né? A tensão mínima. Você vê assim que o romance, de acordo com as circunstâncias, ele vai mostrando, né? Vai gerando no leitor um certo grau de tensão. O grau de tensão mínima, por exemplo, você tem, né? As personagens não se destacam da estrutura e da paisagem, né? Vocês viram o caso do Menino de Engenho, né? Os personagens estão ligados à paisagem, né? Ou seja, à natureza, estão no mesmo nível, né? Outros autores produziram romances de tensão interiorizada. Opa! Então o personagem não vai enfrentar o mundo, né, pela ação, né? Ele vai repensar, vai fazer reflexão, né? É a tensão interiorizada. Vou apresentar para vocês alguns romances. Muitos deles foram levados para o cinema, né? Foram seriados, né? Filmes, muito famosos, né? Principalmente em períodos que marcaram a história do Brasil, né? Nesse último item, a vida nas grandes cidades, né? O caso do romance urbano de 30, né? Romance urbano de 30.
O neorrealismo não foi só regional, né? Foram ligados também, às grandes cidades. Aqui nós temos Jorge Rego de Carvalho, do Piauí, né? Assis Brasil, olha aí. Otton Lustosa, um dos últimos nomes, né, que estão aí. Enéas Barros, olha aí, né? Romancistas aqui da literatura piauiense, né? Otton Lustosa, eu disse Bastos, né? Aí é um ator, né? Foi um inconsciente que cometeu a falha, não fui eu não, foi o inconsciente. Otton Lustosa, é um escritor maravilhoso que está aí, né? Lançou livro comigo no Salip, olha aí, bom demais, hein? São romancistas ligados aos centros urbanos, né? E seus problemas sociais, né? Temas sociais, históricos também, como é o caso do Enéas Barros, né? No caso, Otton Lustosa, eu estou repetindo que eu cometi a falha, né? E então, está aqui grandes cidades, a vida nas grandes cidades, né? Mostrando as desigualdades sociais, né? Um detalhe, é um tema muito forte, que vem de lá até os dias atuais, né? E a literatura brasileira de expressão piauiense não está fora, é a parte pelo todo, é o todo pela parte. Então nós temos autores que precisam ser estudados, autores da literatura piauiense. E aí, daqui para frente, exatamente, nós vamos enxertando, colocando, ajustando os autores do Piauí nesse cenário nacional, né? Jorge Rego de Carvalho, O é de Orlando, G é de Geraldo. Jorge Rego de Carvalho, né? Nossa, um gigante, né? O Assis Brasil, né? Que nos deixou aí bem recente, né? E dois dos que eu citei estão aí produzindo. O Otton Lustosa, né? E Enéas Barros, bons escritores, né? Bons exemplos. Valeu, que bom, hein? Então nós temos aqui autores de renome, né? Nesse processo todo, né? Nessa construção. Lembre-se, os autores do bloco dos romancistas regionalistas já foram, né? Mas é lembrar vocês que nas grandes cidades tem autores, né, desse mesmo período. Então é o romance urbano psicológico, né? Ok, olha aí. Romancistas de 30. Cuidado com essa expressão. Urbanos intimistas, psicológicos, né? O mais famoso é um médico psiquiatra, Dionélio Machado. Ele é do Rio Grande do Sul, né? Os Ratos, de 35. O Louco do Cati, de 42. Duas obras assim, Enem. Valeu? Ó, Os Ratos, O Louco do Cati. De todos os autores, né, desse período, ele chama muito a atenção, né? Os Ratos, nossa, que coisa, né? E aí tem o Marques Rebelo, que é um autor já A Estrela Sobe, foi novela, foi cinema, né? Foi para a TV. A Estrela Sobe, de 38. Teve um romance Oscarina, mas não pegou tão bem, né? E tem o José Geraldo Vieira, A Mulher que Fugiu de Sodoma. Opa! Bom, nós já sabemos, foram duas que fugiram. Eram três, mas um achou de virar a cara e olhar para lá, porque, né, tem aquele lance. E virou uma estátua, né, de sal. Olha que coisa, né? Então tá aí. Que título esse do Geraldo Vieira, né? A Mulher que Fugiu de Sodoma, né? E aí as duas fugiram com o pai, né? E nessa continuação, a gente conhece aí o texto bíblico, elas geraram, né,
o chamado incesto, né, com o pai, né, negócio meio brabo, né. Aí teve Território Humano, também não pegou legal. O José Geraldo Vieira é um autor ainda não entrou muito forte no círculo, né, da literatura, né. Mas tem um aqui que pegou. A obra toda foi reeditada recentemente. Lúcio Cardoso, grande nome, né? Vou até circular completo para vocês entenderem que é um autor de destaque. Eu tenho as obras dele, né? Maleita de 34, né? Se tivesse sido na língua inglesa ou francesa, tinha explodido no Ocidente, porque vários anos depois é que sai a publicação de A Peste, né, de Albert Camus. Né? É um brasileiro, está em língua portuguesa e tal. Então, Maleita e Crônica da Casa Assassinada de 59. Ele é daquele grupo, né, que teve ligação muito forte depois com Clarice Lispector. Né? Dizem até os fuxiquentos, né, que ele teve uma fé com a Clarice Lispector. Lúcio Cardoso, logo galã, aquela coisa toda. E foi diretor de TV, roteirista, mil coisas. Então, destaque para a obra dele é um destaque bem, né? Maleita, uma obra curiosa. E Crônica da Casa Assassinada. Né? Olha, Terceirão, né? Aqui são os romancistas de 30, urbanos, intimistas, né? Porque aquele blocão que começa com o livro A Bagaceira, né? Passa pelo Graciliano Ramos, passa pela Raquel de Queiroz, olha aí avança, né? Já foi. Né? Lembre-se que nós já estamos em setembro, né? Olha aí, a galera toda passando aqui. Né? Que ótimo. Valeu, Ana Clara, Adriana. O Terceirão está ligado, hein? Valeu, muito bem. Olha aí, hein? Acompanhe bem as aulas. Se perder a aula, volta, retoma a linha do tempo, né? Você não pode estudar o modernismo sem estudar lá o romantismo, o realismo. Então tem que ser na ordem, fica melhor. Né? Acompanhe o relógio, né? A linha do tempo. Fica melhor para você compreender o fenômeno da literatura. Né? Fenômeno aí, porque é algo que é explicado, né? Pode ser não, é explicado cientificamente. Valeu? A arte ela é explicada cientificamente também. Não é só impressão, não. Ficar só na impressão não explica muito, não, hein? Fica um vazio. Então, existe uma ciência da literatura. Então, a palavra ciência, porque pode ser explicado cientificamente. Valeu? Nós estamos aqui fazendo exatamente isso. Chamando a atenção para esse item, história da literatura. Aí tem a análise, tem a crítica e tem a teoria da literatura. Primeira série, estudo da primeira série, né? Base, né? Valeu, Terceirão. 2 meses a gente dá de cara com o Enem. Bom demais, hein? E falando nisso, ó, Dionélio Machado, eu chamei a atenção aqui, e o Lúcio Cardoso, ó, já pontuaram lá no Enem, hein? Principalmente o livro Os Ratos, né? Esse romance terrível, né? Um romance muito curioso, né? Pois, Terceirão, isso é bom, hein? Para a gente compreender melhor, né, o comportamento de pessoas simples, né, que vivem nos grandes centros urbanos, né, e seus aborrecimentos do cotidiano. Né. Isso é algo muito curioso. Vamos ver.
aqui, olha quem está aqui, não é muito conhecido. Cornélio Pena. Mas este professor de vocês tem a obra completa dele, né? Tem um romance de 35 chamado Fronteira, né? Aqui eu destaquei porque ele é o mais conhecido, né? Não é um autor tão lido, né? A Menina Morta, sim, também é uma obra bem lida, né? Mas o autor não é aquele autor tão popular, né? Fica num ciclo muito fechado dentro das universidades, pesquisadores, né? Colecionadores e leitores, né? De obras que não são assim tão conhecidas, né? Como é o caso também de Ciro dos Anjos. Cuidado com esse autor, né? Ele ainda não chegou no Enem. Ciro dos Anjos. Em 23 anos de Enem, galera, olha bem rapidinho, hein? Ele tem 2 livros curiosos. O Amanuense Belmiro e Abdias. 2 bons livros, né? Nesse campo urbano, né? E intimista, psicológico, né? Só isso. Ciro dos Anjos. Ele é muito conhecido nosso, né? Professores, né? Esse círculo universitário, né? De letras, né? Mas agora vem um nome que é muito famoso, né? Ele fica um pouquinho afastado do círculo Nordeste, porque ele é do Rio Grande do Sul. Érico Veríssimo. O professor tem alguma ligação com o Veríssimo? Sim, ele é só o pai, né? Já tentamos trazer o filho, né, para o Salipe, mas não deu certo ainda, né? Clarissa de 33, Música ao longe, urbanos, né? Olhai os lírios do campo, uma frase bíblica. Nosso Senhor soltou essa frase, hein? Olhai os lírios do campo, né? De 38. E mais uma dezena de romances, né? Érico Veríssimo. Bom demais, hein? Mas tem o lado curioso dele. Olha aí. Agora vamos começar a dar o destaque, né? Olha aí o Érico Veríssimo. Lembro demais aqui, 1905. Lembro demais 1975. Estávamos entrando na universidade quando ocorreu o falecimento dele. Ele era um professor de literatura também, né? Ele lecionou em universidades fora do país, né? Esteve na OEA. Olha aí, galera, olha o professor de História, Geografia, OEA. E foi professor, ele é gaúcho, por isso que ele ficou um pouco assim, fora do circuito nordestino, né? Mas ele tem uma produção, todo mundo conhece. Foi levado para o cinema e televisão, foi série A, 2 grandes obras dele, né? Eu estou só apresentando as obras urbanas, não perco o detalhe, hein? Urbanas, de 30. Né? Quando ele vai trabalhando a classe média, são flashes, né? Retratos da classe média urbana, né? Do Rio Grande do Sul. Né? Ele mostra essa crise moral e espiritual, né? Dessa classe média gaúcha. Interessante que tem uma parte da obra dele, né, que ele investiga bem, né, essa situação, né, essa crise, né, das revoluções. Né. Você sabe que o gaúcho até hoje ele é meio esquivo, ele quer ser independente, né, os pampas. Né. É tanto da Constituição de 88, os gaúchos queriam tirar o Rio Grande do Sul. Imagine, né? É uma coisa curiosa, né? E tá aí o chimarrão, né? Érico Veríssimo. Eu ainda assisti algumas vezes
entrevista dele pela TV, né? Muito famoso nos Estados Unidos, porque ele era professor de literatura lá nos Estados Unidos, né? E depois assumiu um departamento de cultura da OEA, Organização dos Estados Americanos, hein? OEA. Fique de olho. A gente precisa conhecer o nosso espaço, né? A nossa geografia, essa geografia do hemisfério sul, olha aí. Então, precisa tomar cuidado com o nosso gigantismo e os nossos vizinhos também, hein? E aí está o Érico Veríssimo, grande escritor, né? Vou mostrar aqui um pouquinho. Você vê algumas outras obras que... Caminhos Cruzados, de 35, né? O Resto é Silêncio, nossa, de 43. É um escritor que escreveu muito, né? Ele exerceu a vida intelectual de duas maneiras extraordinárias, como professor de literatura e como escritor, né? Tudo certinho aí, Terceirão? Pois o resto é silêncio, né? Olha aí, que beleza, não é? Aí, olha aí. Bom, aqui eu vou lembrar uma coisa a vocês, né? A grande obra dele é O Tempo e o Vento. Uma obra que levou muito tempo para ser escrita, né? Foi levada para o cinema também, né? Eu convido aí o Terceirão para assistir, né? Relembrar O Tempo e o Vento. Galera, não vá confundir com aquele famoso filme do Clark Gable, né? E o Vento Levou. Olha aí, sobre a Guerra Civil Americana. E aqui é sobre exatamente um período histórico de 200 anos, né? Do Rio Grande do Sul. Essa formação histórica. É um painel imenso. É uma epopeia, claro, né? Até escrever a palavra aqui para lembrar vocês, né? Olha aí. É uma epopeia, né? Da formação do Rio Grande do Sul. Evidentemente que passa pela Guerra dos Farrapos, olha aí, né? Terrível, né? Aí nós temos 3 volumes, né? Nós temos o continente, né? Nós temos o retrato, e nós temos, mudando aqui a cor, opa, que legal, e nós temos, né, o arquipélago. Está aí o Érico Veríssimo, né? E dentro dessa epopeia tem várias histórias interessantes, né? Tem um certo Capitão Rodrigo, né, que foi levado para a TV também, né, um episódio dentro da grande epopeia, né, em que ele fica trabalhando o elemento mítico, histórico e social. Afinal de contas, 200 anos é um painel imenso, né, onde ele vai trabalhando 2 famílias, né, que disputam o poder, né, nessa região. Os Terra-Cambará e os Amaral, né? Interessante, né? 2 famílias, ainda são vestígios, né? Ainda da divisão que os portugueses fizeram quando éramos colônia, né? Uma família fica aqui, outra família fica ali, aí estruturaram a colônia, né? Aí vem aquela questão do ódio, orgulho, né, as paixões, né, aquela coisa muito doida, né, que vai construindo, né. Os sobrenomes, alguns se misturam, outros não, é histórico, né. O Brasil todo foi assim. Essa mistura de orgulho, ódio, amor e paixões que movem, né. Então, isso assume-se uma dimensão
transindividual. Interessante aí a palavra. Transindividual. E aí tem uma estrutura maior na construção desse processo histórico e social. Esse painel imenso. É uma obra estupenda, né? Mas no campo histórico e ligado ao Rio Grande do Sul. Então, fugiu um pouco à literatura do Nordeste, né? E essa de Graciliano Ramos, de Raquel de Queiroz, olha aí, outro Queiroz, né? Jorge Amado, do Cacau, né? E o Lins do Rego, da cana-de-açúcar. Esse aqui é um autor do Rio Grande do Sul, né? Que tem uma história estupenda, né? Magnífica também. O Brasil é um gigante, né? Então, aos poucos, o aluno da terceira série vai tomando conta, né, dessa formação toda do Brasil nas suas grandes regiões, né? Pouco sabemos do norte, olha aí, né? Por exemplo, a região imensa, gigantesca, né? Atualmente com quase 40 milhões de pessoas, né? Onde temos pouco conhecimento, né? Só sabemos a questão indígena, por exemplo, né? Mas a questão da geografia, e sabemos assim, aquele rótulo, né? A floresta amazônica, mas sabemos muito pouco da parte interna, né? Valeu, terceirão, cuidado, né? Porque tem muita coisa boa aí, né? Para a gente ver, né? Então, olha aqui um detalhe. Aqui, olha aí, eu estou fazendo a releitura dessa bela obra, ó, Incidente em Antares. Bom, a crítica acha que é a grande obra dele, é de 1971, né? É um romance muito famoso, né? Muito rico, né? De incidentes, né? Incidentes, mas aonde? É num local chamado Antares, né? Não é assim muito fantástico, não. É exatamente isso aí. Já foi levado para o cinema, né? Para a TV. Foi um seriado muito famoso. O terceirão pode encontrar isso aí, claro, né? Se quiser assistir, é de altíssimo nível, né? A parte estética, a parte de trilha sonora. Foi um seriado muito caro, muito gigante mesmo. Onde ele trabalha o que a gente chama de realismo fantástico, né? É alegórico, né? Uma metáfora imensa, né? Engraçado, ele foca como a ditadura se instalou no país, né? É uma curiosidade isso aqui, ó. Dizem a crítica diz que é a grande obra dele, né? É a obra-prima dele, né? É que é um romance onde ele traz a questão política, né? É a questão de facções, né? Você tem do lado os campolargos e os vacarianos, né? Interessante. E aí vem a questão da oscilação política, né? Quando vai para o outro lado, alguns vão. Quando vai para o outro lado, alguns vão também. Então, é muito curioso isso aqui, né? É uma reflexão que ele faz da política nacional, né? Em determinado momento, as duas vão para o mesmo lado, né? As duas famílias, né? A união de ambas, aqui em face dos comunistas, no caso, né? Mas entra um componente mais curioso, que é a classe operária, olha aí, né? Questão do comunismo, né? Que a classe operária também reivindica seus direitos. Cuidado com a palavra rei. Algum aluno da terceira série comete uma
falhazinha e coloca um N depois do primeiro I. Reim. Não, não é reim. É reivim. É um verbo perigoso. Né? Se cochilar, o bicho pega. Né? Se cochilar, você vai escrever errado, porque ouviu errado e pronunciou errado. Né? Você tem que ter aquela sequência natural. Ouvir bem, pronuncia bem, escreve bem. É muito natural. Né? É o método mais natural que há. Né? Então, eduque o ouvido. Boa leitura, boa pronúncia, boa escrita. É um segredinho da redação e de tudo que se vai fazer. Né? Só não serve para o WhatsApp, porque no WhatsApp a gente bota o que quer. Né? Mas aqui não, na hora de você ser exigido para escrever de acordo com a norma culta, né? A norma gramatical, é preciso que você conheça bem. E, na verdade, nós somos poliglotas com o mesmo idioma. Né? Lá no estádio você diz um monte de besteira, grita, fala errado, aquela coisa toda. Tem programa que o sujeito é nós, aí manda ferro. Né? Cuidado. Né? E tem uma segunda fase desse romance que ela é interessante. É exatamente o incidente. Olha, a gente ri desse negócio, que ele faz muita ironia. Né? Então, esse incidente ele é interessante. Né? É a greve dos coveiros. Né? Greve de coveiro? Pois é, eles fizeram uma greve, os coveiros. Né? A gente só ouve falar de greve de professor, de médico, etc., aquelas classes, né? Mas os coveiros, aqui na cidade de Antares, né? Eles também fizeram uma greve, os coveiros. Né? Estava morrendo muita gente e tal, aí os coveiros, como o salário, né? Você vê a ironia, né? Essa coisa do realismo fantástico. Né? Os coveiros fizeram uma greve, né? Aconteceu uma epidemia, né? E morreram aí de uma só jornada, aí, de uma só fornada, digamos assim, 7 pessoas, né? Na cidade de Antares, né? Essa localidade, né? 7. E os coveiros estavam de greve. E aí, como é que fica? Bota os caixões lá na frente, lá e joga lá. Sim, mas e aí? E isso, uma dessas mortes aí, foi a grande matriarca, né? Da família Campo Largo, né? E os coveiros, nós não vamos enterrar ninguém. Né? Não vamos enterrar e deixa aí na frente os caixões aí, aquela coisa toda. Né? De repente, olha, os mortos adquirem vida. Está aqui. É curioso isso. Isso é vida aqui entre aspas, tá? E essas criaturas saem de lá do cemitério e vão para dentro da cidade, né? Esses mortos que agora estão vivos, né? E passam a escancarar a vida dos parentes. Dá para a gente rir tanto disso, dos parentes e amigos, né? Botar aquela esculhambação toda para fora. Né? E aí todo mundo fica sabendo, né? Eita, fuxico doido, né? Em vez da podridão ser do corpo, não, a podridão é moral, né? Por conta desse detalhe terrível, né? Essa podridão moral da sociedade de Antares, né? Dessa localidade que ele chamou de Antares. Né? É um romance muito curioso. Né? Olha, Terceirão, eu convido, né, para os alunos aí assistirem, né? Assistirem a esse seriado. É um filme, um seriado, né? Puxa aí a fonte que você vai encontrar Incidente em Antares. Né? Essa produção é uma superprodução. Né? Os atores, né, mais famosos, né, que fizeram parte, né, trabalharam nesse seriado. Né?
vocês vão entender muita coisa interessante, né? A questão política e principalmente esse realismo fantástico que o autor trabalhou dentro da obra, né? O que mais chamou a atenção foi essa greve dos coveiros, né? Mas isso é ótimo, né? Meu amigo, mas você vai fazer greve logo agora que morreu esse tanto de gente, um lugar pequeno, né? E principalmente porque morreu a matriarca, olha, a grande chefe da família, né? A matriarca da família dos Campo Largo, né? Não pode ficar aqui dentro desse caixão, na porta do cemitério e tal. Os coveiros, pois aqui não vai entrar não, né? Todo mundo de greve, né? Olha, mas é uma alegoria, né? Uma metáfora muito interessante, né? É o que nós chamamos, e o aluno deve se familiarizar com isso, né? É o absurdo, é o realismo fantástico, é uma coisa surreal. Olha as influências das vanguardas europeias, não tem aquela mais famosa que é o surrealismo? Pois está aí. É algo assim surreal, absurdo, né? Fora da razão, né? É o absurdo, então. Então, essa greve dos coveiros, né, ela gera uma série de circunstâncias muito curiosas, né? Porque aqueles mortos que estão lá no caixão e tal, de repente adquirem vida, né? E não tem aquele clipe muito famoso do Michael Jackson, né? Em que os mortos estão dançando, aquela coisa toda? Pois está aí, né? E foi feito pelo Spielberg, aquele clipe, né? Alguém lembra o nome aí, Terceirão, daquele clipe famoso? Nossas intérpretes de Libras sabem tudo aqui, hein? É o Thriller, né? Aí lá os mortos dançando, aquela coisa toda, e muito bonito, por sinal, bem feito, né? É algo trágico, bem feito, né? Surreal, né? Quando eu assisto aquilo ali, eu me lembro logo do Incidente em Antares, né? É o Thriller, né? Muito bem feito, né? Os farrapos humanos, aquela coisa toda, né? Os dançarinos muito bem produzidos, né? E o pop maior, que a gente já viu na história do planeta, que é o Michael Jackson, né? É um pop fantástico, né? Então tá aí, aquele Thriller, né? E este Incidente em Antares. Eu convido vocês, sério, e de passar, e se você encontrar na biblioteca da escola, né? Incidente em Antares, olha, pegue o livro, né? Pegue o livro e neste final de semana faça uma boa leitura, né? Você vai gostar muito, vai rir, né? E vai lembrar dessa conversa aqui, desse slide de número 8, né? E depois, se quiser assistir novamente a aula, né? Puxa a aula, né? E assista esses comentários. Vou dar um minutinho para vocês relerem o slide de número 8. Nosso diretor Fernando, por gentileza, um minutinho.
Terceirão, que beleza, não é? Gostaram aí do Incidente em Antares, né? É uma obra, eu tenho isso de uma coleção, o livro, né? Vai, não vai, a gente relê. Né? No final de semana a gente faz um bocado de leituras e releituras, né? No final de semana de 2 dias, você faz muita coisa, né? Acorda cedo, 5 da manhã e começa a leitura. Ninguém tem preguiça de estudar, né? Valeu? Pois vamos lá, hein? Opa! Olha aqui o Ciro dos Anjos, né? Faleceu em 94, o ano também do falecimento de Mário Quintana. Opa! Né? Do bloco de 30 também, né? E aqui 2 capas interessantes dos 2 livros dele, né? Um de 37, que é o Amanuense Belmiro, né? Um livro psicológico, urbano, intimista, né? E o outro romance é Abdias, né? De 45 esse romance, né? E aí o rosto do escritor, né? Chamando a atenção, né? Ciro dos Anjos, o escritor teve um período de popularidade, de fama, de leitores, né? Mas aí a questão é das editoras, né? Porque, e também às vezes famílias que ficam disputando e tudo, né? E não deixa publicar, né? Mas os dois livros precisam de editoras, né? Mas ocorre esse problemão, às vezes, da questão de herança, de direitos autorais, né? Estamos sem edições, né? Esgotou, já faz um certo tempo, né? É uma pena, esse é um problema que o professor de literatura e o aluno, né, enfrentamos, né? Estamos de cara com esse problema. Aqui no Piauí também tem disso, né? O poeta H. Dobal, né? O Indemburgo Dobal, né? As obras estão esgotadas. Mas e onde estão os filhos, né? Os herdeiros dos direitos autorais? Para a editora negociar e publicar. Esse é o problema, né? Então imagine daqui a 10, 15, 20 anos, o autor está totalmente esquecido. Porque a obra não circula. É o caso aqui do Ciro dos Anjos, 2 obras magníficas, né? Você compra em sebo. E aí você sabe, vai para o sebo, vai gastar mais, né? Porque o dono do sebo, quando percebe que você está interessado no livro, aí o valor triplica. Né? São os apaixonados pelos livros, aí o cara mete a mão no bolso, lógico, né? Valeu, vamos lá, hein? Um detalhe curioso, né? Os comentários em torno dessas obras é o seguinte, é que ao ler o Abdias e o Amanuense, são 2 romances, né? Aqui, ó, de educação sentimental. Interessante, né? Então, essa coisa de pessoas introspectivas, né? Intimistas, né? Com projetos mais ousados e tudo, mas aquela coisa meio flutuante, né? Inércia, né? Voltados para si mesmos. Opa! Né? Flutuantes, né? Entre o desejo e a inércia. Então, aquela sensação de impotência, né? Coisas ousadas, mas são 2 obras que mereciam reedições, né? Assim, ele vai narrando a obra em forma de diário, né? Isso é uma curiosidade. Chama muito a atenção do leitor. E ele mergulha isso numa técnica, que é uma grande influência, herança do surrealismo, né? Vê como é importante a gente lembrar, lá quando a gente estuda lá no pré-modernismo,
as vanguardas europeias. A gente destaca o surrealismo como a vanguarda que mais influencia, né? Isso, imagine, tem um século, né? Que é a técnica do fluxo da consciência. Curioso, né? Está aí, ó. Fluxo da consciência. É aquela técnica de escrever o que vem e vai escrevendo. Aí depois é que vai estruturar. Aí ele vai trabalhando os textos, aquele tradicional diálogo, né? Mas com muita ironia. A ironia é parte, né? Em análise sentimental, né? E vai misturando curiosamente, né, o perfil clássico e moderno. Na verdade, nós precisamos, o aluno precisa, o professor mais do que o aluno, necessitamos que alguma editora publique, né, editar, a gente chama, né, que produza edições, né, continuar as edições. Um dos grandes e graves problemas do livro, quando tem questões familiares dos direitos autorais, é a continuação da publicação. De repente, para. Né? Aí, qual é o problema? Né? Mas tem casos curiosos. O Atalibo Vaqueiro, né? Que é do século XIX, é o livro mais lido da literatura piauiense. São edições constantes, olha aí. Por quê? Porque ninguém vai questionar direitos autorais. Então você, como aluno, pode publicar, eu posso publicar qualquer um. Porque são 70 anos. Né? Depois de 70 anos, aí cai no chamado domínio público. Aí é bom, porque ninguém vai questionar nada. Valeu, ei, terceirão, olha que beleza. Então, vamos aqui a mais um momento. Vou chamar a atenção para o romance, o amanuense. Amanuense é a pessoa que trabalha em alfândega, não é? O amanuense, aquele que escreve, controla a alfândega e tudo mais. O romance é narrado em primeira pessoa, né? Pelo personagem central, Belmiro Borba. Olha o bebê, né? Solteirão, tímido, sonhador. Isso dá uma confusão. Bom, dotado de grande capacidade para analisar si próprio e os outros, e vive modestamente com duas irmãs, as chamadas as velhas, olha aí, e aí complica. E numa noite de Natal ele resolve começar um diário, né, para registrar o cotidiano, né, e rememorar a infância na vila de Caraíbas, né, com saudade, né. Então o Belmiro vai nesse meio do sonho, né, vai fazendo reflexões e vai exagerando, né, por conta da excessiva inteligência dele, né. É uma obra curiosa, bonita, intimista, psicológica, beira quase ao desespero, né. Então, um convite para, né, um dia der de cara com o romance, leia o romance, vale a pena, né? Até porque a linguagem ela vai misturada de clássico e moderno, né? E tem mais, hein? Olha aqui os ratos, opa, que capa, não é? Esse é constante, a publicação, é um best-seller, né? Os ratos, né? Do Dionélio Machado. Ele é um médico psiquiatra, né? Ganhou muitos prêmios, lógico, né? Seguramente é o autor mais influente dessa geração aqui, né? Urbano, psicológico, né? Olha o detalhe. Olha o detalhe, né? Ele capta, né, essa massificação, né? Olha aí, do homem contemporâneo, né?
dos grandes centros urbanos, né? Ele vai captando o desespero, né? O drama, imagine o drama do personagem Nazianzen. É um drama financeiro, né? Quase ninguém tem esse drama, não é, galera? Olha aí, é um problemão, né? Uma pessoa comum, né? Que trabalha numa repartição, pessoas voltadas, preocupadas para consigo mesmas, né? Nem se apercebe do drama do outro, né? Uma pessoa comum, né? É uma obra curiosa, ganhou prêmios, lógico, né? Os Ratos. Né? O título é bem chocante, né? Mas como é que entra os ratos nessa história, né? Esse aí é o lado curioso do romance, né? E então, é uma linguagem muito simples, direta, rápida, né? Ele comunica bem, por isso que a obra é um best-seller, é um sucesso, né? Ele mergulha fundo nessa realidade urbana, né? E vai movimentando em 28. Convido vocês para lerem Os Ratos, né? Já foi levado para o cinema, televisão, é uma obra-prima. É um trabalho muito bem feito de um cientista, um médico, psiquiatra, né? E vai fundo nos dramas humanos, urbanos, né? São 28 capítulos rápidos, né? Os Ratos, daí, né? É o drama psicológico deste coitado, né? Nazianzen, olha, Nazianzen Barbosa. O que lembra pronunciar a palavra Nazianzen, né? Capta aí o jogo psiquiátrico, psicológico, intimista. Nazianzen, Nazianzen, Nazareno. Olha como ele é esperto, né? Coitado do Nazareno, do Nazianzen. Eu fiz a propósito, hein? Coitado do Nazareno, ou melhor dizendo, do Nazianzen. Coitado, precisando de um dinheirinho para resolver um problema sério, né? Saldar uma dívida. Imagine com quem é esta dívida. Ai, minha gente, não é possível. Eu vou emprestar esse dinheiro. O leiteiro. Quer dizer, no passado, o leiteiro deixava o leite na porta das pessoas e tudo, né? Então, ele tem pesadelo com essa dívida, né? É uma questão ética, moral muito forte, exagerada, né? E aí ele esqueceu os ratos, ele esqueceu um dinheiro, uma coisa, os ratos estão roendo o dinheiro dele, meu Deus, que ele tinha deixado, né, para poder pagar o leiteiro. E aí os ratos vão roendo aquele pacotinho de dinheiro ali. É um negócio meio surreal também, lógico, né? Importante, né? Então vamos conhecer o Nazianzen, né? Nesta questão típica de Enem, né? Passou o dia todo tentando arrumar esse dinheirinho, né? Sofreu humilhação, poxa, olha, pedir emprestado é um negócio terrível, né? Então o nome Nazianzen do protagonista, né? Nazianzeno, Nazareno, Lazarento, olha aí. A associação é curiosa, né? Esse negócio de repugnância do outro, que o outro vai pedir emprestado. É horrível, né? Então, 24 horas de sofrimento, né? Para esse pobre coitado, né? Então, qual é o sentido disso, né? Nazianzen, Nazareno, Lazarento, letra A, perfeita, né? Essa humilhação, né? Escorraçado como um leproso, né? Eu amei esse romance.
E montei a questão para exatamente chamar a atenção do terceirão. Olha, vamos em frente, hein? E o último grande autor desse bloco, né, é o Lúcio Cardoso. Faleceu em 68, né, 1912, né? Um galã, aquela coisa toda. Né? Rio de Janeiro, saiu de Belo Horizonte para o Rio. Aí tornou-se muito amigo, né? Afinidades assim bem fortes com a Clarice Lispector, no campo temático e estilístico. Né? Ele é muito próximo dela. Né? Então é mergulhar no íntimo, é sondagem interior. Né? Surrealismo, lógico. Os autores desse período eles mexem muito com essa técnica do surrealismo. Né? É um romance muito forte. Maleita é um encanto. Né? Convido vocês. Né? No campo do psicológico existencial. Né? Muito sensorial, introspectivo. Né? Um escritorzão de alto nível. Mas não se tornou tão popular quanto a Clarice, por exemplo. Né? Valeu, então? Pois vamos que vamos, hein? E aqui nós temos uma síntese. Ele foi romancista, contista, poeta, teatrólogo, tradutor, né? Grandes prêmios. Né? Quem ganha esse prêmio aqui, Machado de Assis, não é pouca coisa. Galera, um piauiense ganhou esse prêmio. Assis Brasil. Né? Então, a grande obra dele, Crônica da Casa Assassinada, de 59. Né? E Maleita. Né? Se tiver a oportunidade, lê os dois. Né? Que beleza, que bom. Né? Vale a pena. Né? Onde ele vai construindo, né, num clima de morbidez, ele vai envolvendo os ambientes, os seres, personagens. Né? Na verdade, é um caso psicanalítico. Né? Ele vai trabalhando nesse sentido. Né? Ele sai do beco da autoanálise e assume dimensões assim que vai contaminando família e grupo. Né? É muito famosa a obra A Crônica da Casa Assassinada. Um pouco volumosa e dolorosa. Né? Estamos fechando? Opa! Tá aí. Lúcio Cardoso. Né? Maleita. A Peste. Olha, se ele tivesse lançado em língua inglesa ou francesa, tá aí tinha causado um impacto danado. Uma obra psicológica, introspectiva, né? Um romance social mergulhado disso aí. Né? Um autor que merece, né? E as obras todas foram reeditadas nesses últimos 5, 6 anos. Né? Estou com elas, claro. Né? Terceirão, olha, um abraço, até o próximo encontro. Tchau, tchau.